Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Seguiu para o plenário o projeto que define regras para a criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. O texto é idêntico ao projeto do então senador Mozarildo Cavalcante, vetado pela presidente Dilma Rousseff em agosto do ano passado. O veto depois foi mantido pelo Congresso. De acordo com o projeto, o primeiro passo para a criação de um município é a apresentação de um requerimento à Assembleia Legislativa Estadual, apoiado em plebiscito por 20% do eleitorado da área passível de emancipação ou desmembramento, ou 3% dos eleitores de cada uma das cidades interessadas em fusão ou incorporação. O texto estabelece o número mínimo de habitantes para que o município possa ser criado. 6.000 nas regiões Norte e Centro-Oeste, 12.000 na região Nordeste e 20.000 no Sul e Sudeste. A área urbana não poderá estar em reserva indígena, área de preservação ambiental ou terreno pertencente à União. Uma outra exigência para que se crie um novo município é o estudo de viabilidade financeira. A intenção é evitar que se criem municípios sem condições de se autossustentar, totalmente dependentes de repasses de recursos. O estudo de viabilidade municipal, uma das coisas importantes que ele vai analisar, diagnosticar, é se há viabilidade econômica para a criação daquele município. Há um comércio local, há uma indústria local que permita que o município se mantenha, arrecade os tributos municipais, como é o caso do IPTU, como é o caso do Imposto sobre Serviços. Tudo isso é analisado. Para quê? Para que não se criem municípios que são muito precários e que não se justificaria a emancipação político-administrativa dessas localidades. É a quarta tentativa do Congresso de regulamentar a criação de municípios. As 3 anteriores foram vetadas. Uma pelo então presidente Lula, 2 pela presidente Dilma. Nas 2 últimas, a presidente argumentou que os projetos poderiam gerar um aumento exagerado do número de municípios, com impactos financeiros para as novas unidades, para as já existentes e para os estados. Para o relator da nova proposta, existem no Brasil pelo menos 180 localidades isoladas que merecem se tornar municípios. Foram 3 vezes que nós aprovamos aqui no Congresso a criação de novos municípios. E eles vetam com medo de desgaste. Agora eu pergunto, que desgaste que vai dar ao governo? Porque isso não representa aumento de despesa, porque sai um pequeno percentual da partilha dos municípios daqueles estados onde está sendo desmembrado. O Brasil é um país de dimensões continentais, tem 5.000 e poucos municípios, mas caberia muito bem mais uns 200, 300 municípios dentro do Brasil. De hoje até quinta-feira, representantes de municípios de todo o país estão em Brasília para a Marcha dos Prefeitos. Eles reivindicam propostas como a prorrogação do prazo de encerramento dos lixões, a alteração na lei dos consórcios e a modificação da lei das licitações, além de mais recursos. Acho que os prefeitos vão colocar o quadro que estão vivendo, que é esse quadro de dificuldade que os governadores já colocaram e o governo federal também já colocou. Então nós temos que fazer um esforço de verificar como é que a gente faz procedimentos para melhorar o nível de emprego, destravar o investimento, destravar a questão dos licenciamentos ambientais, das concessões, por exemplo, que vão fomentar a atividade econômica, porque o licenciamento tem atrasado a implementação de projetos importantes. Então nós vamos ouvir os prefeitos com toda a atenção e, a partir daí, agregar essa contribuição a essa colcha que nós estamos formulando de propostas aqui no Congresso para votar e ajudar a mudar o Brasil. O Congresso Nacional se reúne amanhã à noite para analisar vetos presidenciais a 5 projetos de lei, entre eles o que impede a fusão de partidos recém-criados. O projeto que dificultou a criação e fusão de partidos com menos de 5 anos de fundação foi aprovado no início de abril e encaminhado ao Executivo. A presidente Dilma vetou 2 parágrafos do projeto, entre eles o que permitia que, em caso de fusão de partidos, o parlamentar de uma outra legenda pudesse se filiar ao partido criado sem perder o mandato. Eu acho muito complicado a situação, por exemplo, de criação de novos partidos. Eu tenho uma posição de que isso precisava passar por um processo mais criterioso, porque se cria partidos cartoriais,
que não têm ideologia, que não têm liderança, que não têm base social. E aqueles que têm liderança, ideologia e base social têm dificuldade de serem criados. Está tendo muita contradição no Brasil. Para alguns, a eleição virou um negócio. O governo também vetou partes do texto da chamada Lei das Antenas, que unifica as regras para instalação de torres de telefonia celular nas cidades. A proposta aprovada pelo Congresso estabelecia um prazo de 60 dias para que os municípios deliberassem sobre pedidos de instalação de antenas. Se esse prazo não fosse cumprido, a decisão passaria para a Anatel. Esse foi um dos pontos vetados. Foi retirado do texto também o artigo que abria a possibilidade do governo gastar com a implantação de antenas caso as operadoras não cumprissem essa obrigação regulatória. Estão na pauta também 7 vetos ao novo Código de Processo Civil. 3 artigos foram integralmente retirados do texto, entre eles o que permitia converter ações individuais em coletivas, como, por exemplo, ações contra planos de saúde. A justificativa do veto é de que, da forma como foi colocado, o dispositivo poderia favorecer a conversão de ação individual em coletiva de maneira pouco criteriosa. Os parlamentares também devem analisar o veto integral ao projeto que alterou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aprovado pelo Senado em fevereiro, o texto incluía na política a obrigatoriedade de estados e municípios realizarem campanhas educativas sobre limpeza urbana e manejo de lixo. Estão na pauta ainda os vetos a 2 dispositivos da lei orçamentária. Um deles estabelecia um percentual de repasses do orçamento para estimular as exportações de estados e municípios. E o outro criava vagas para os quadros da Receita Federal do Banco Central. A CPI que investiga o assassinato de jovens no Brasil se reúne hoje às 7h30 da noite. Os senadores realizam uma audiência pública interativa para discutir o problema com representantes de entidades da sociedade civil. Perguntas e comentários podem ser encaminhados pelo portal senado.leg.br/audiência interativa ou pelo telefone do Alô Senado 0800 61 2211. A ligação é gratuita. A distribuição de recursos do Orçamento Federal em ciência, tecnologia e inovação foi tema de audiência pública com a presença de representantes do TCU, ministérios e universidade. Na avaliação do Tribunal de Contas da União, o Orçamento Federal para Ciência, Tecnologia e Inovação cresceu continuamente de 2004 a 2013, mas os investimentos públicos no setor diminuíram. O orçamento do MCTI, em termos nominais, ele cresceu, mas ele cresceu com gastos de custeio, pessoal, juros e encargos. O orçamento de investimento do MCTI nesse período ele caiu. Ainda, segundo o TCU, a política de informática do país não atingiu resultados satisfatórios, apesar de representar uma renúncia fiscal de R$4 bilhões por ano. No caso da informática, a gente está constituindo uma indústria essencialmente montadora, ao privilegiar etapas da cadeia de produção de menor valor agregado. Né? Quando a gente acaba fazendo a importação de muitos componentes eletrônicos para montar os equipamentos no Brasil, a gente acaba privilegiando essas etapas de menor valor agregado. E os objetivos que era efetivamente promover, tornar o país competitivo no setor de tecnologia em âmbito internacional, eles acabam não se mostrando efetivos em decorrência dessa constatação de um baixo nível de exportação e um déficit nas transações correntes nesse setor. O contingenciamento do orçamento do governo federal de 25% para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, anunciado na semana passada, foi tema de debate. Segundo o Ministério do Planejamento, ainda não foi possível definir o impacto final nos programas para o setor. A gente procurou, dentro desse espírito da magnitude do corte, né, do contingenciamento que foi feito, discutir previamente com o Ministério para que as áreas do Ministério, todos os setores, pudessem minimamente não sofrer solução de continuidade. Na ciência e tecnologia, a gente pode discutir como dar mais eficiência ao dinheiro que gasta. Como é que a gente pode fazer melhor o que a gente faz com o dinheiro que gasta hoje. Mas não pode pensar em deixar de lado nenhum setor. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.